informando aos seus seguidores. Povo começando a chegar. 1, 2 e já! Hoje tem café com leite pra criança inteligente. Hoje tem, vem ouvir você também. Hoje tem café com leite pra criança inteligente. Hoje tem, vem ouvir você também. Tá na hora do café com leite. Tá na hora do café com leite. Tá na hora do café com leite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deixa eu ver aqui se a minha companheira, a Bárbara aqui, deve estar entrando. Hoje, excepcionalmente, né, às 13 horas. Opa, ali Bom está. dia, boa tarde, boa noite, Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Temos uma live no horário especial aqui, né? Fora do nosso padrão de 20 horas. E com uma informação que surgiu aqui de última hora. A gente não tinha se tocado nisso, né? O nosso convidado de hoje está banido do Brasil no Instagram. Então, ele não consegue entrar na live normalmente. O que ele fez? Ele criou uma conta alternativa para conseguir entrar na live. Ele vai entrar conosco aqui, mas é uma conta alternativa lá para poder estar conosco aqui nos próximos minutos, né? Uau, Então, que bom. então deve ter um número não muito alto de pessoas participando aqui, porque é uma conta nova. Eu olhei a conta dele, ela estava com mil e pouquinhos seguidores, né? Mas deixa eu ver se ele já está aqui. Tá animada, Bárbara? Como é que foi? Gostou da live de ontem? Maravilhosa. Eu não consegui assistir direito, assistir depois, porque meu Instagram resolveu me dar uma zoada ontem, né? Enfim, infelizmente, mas a Cristina é maravilhosa sempre, agregadora Olha o sempre. homem Então, aí. Chegou o Rodrigo Constantino, diretamente dos Estados Unidos, participando com a gente aqui no horário especial. O Rodrigo está com a agenda dele completamente tomada à noite. Eu arrisco até dizer que o Rodrigo nunca trabalhou tanto na vida dele. É por aí, Luciano. Boa tarde, bom dia. Sim. Depende de onde. Bárbara, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Que bom. todo nosso, Rodrigo. A gente começa agradecendo, Rodrigo. Eu sei que é uma loucura, a tua vida está uma doideira. Você conseguiu arrumar um espacinho para nós às 13 horas aí, para falar de um tema que não é o tema que você costuma abordar, né? Porque o Rodrigo não está aqui por ser jornalista, comentarista. Ele está aqui porque ele é pai, né? E o nosso lance aqui é conversar com várias pessoas. Rodrigo, nós conversamos com o Mota. Ontem fizemos com a Cristina Gremel, foi muito legal com a Cris. Fizemos com a Ana Paula Henkel. Só gente boa. Tudo gente boa. E aí foi muito legal, porque a visão dessas pessoas como pais e mães tem ajudado bastante a gente aqui a esclarecer algumas coisas que nós podemos fazer aí para ajudar a melhorar essa coisa no Brasil, né? Bárbara, quer apresentar essa live aqui, como sempre? Eu quero, mas antes eu quero dar uma justificativa aqui. Eu fiquei sabendo que é um bug do Android, então meus dois aparelhos são Android, e eu hoje não vejo o Constantino e vejo o Luciano congelado, só ouço. Eu ficar olhando com cara de doida é porque eu não estou vendo, estou ouvindo vocês. Então, desde já, perdão. E eu queria falar o porquê dessa live. Vocês me ouvem? Me ouve, Luciano? Sim, Ah, perfeito. que bom. Bom, essa live é uma homenagem, né, uma comemoração aos 2 anos do podcast Café com Leite. Então, a gente preparou uma semana muito especial. Vocês podem ver com convidados muito especiais para comemorar esse marco. A gente também alcançou 1 milhão de downloads, né? Que coloca a gente aí no top 5% podcasts mais relevantes da América Latina, que são programas que fazem mais de 10 mil downloads por episódio. A gente está falando só de áudio, né? E por último, mas jamais menos importante, para falar, divulgar o nosso novo projeto Café com Leite na Escola, que busca levar esse conteúdo tão relevante de alto valor educacional para o maior número de escolas que a gente conseguir alcançar. Então, acessa lá, cafécomleitenaescola.com.br. Quando acabar a live, você vai entender o projeto e vai poder contribuir com a gente também. Legal. Rodrigo, só para te contextualizar um pouco mais, né? O que a gente fez com esse projeto foi pegar o conteúdo do Podcast Café Brasil, que já existe desde 2006, que é um conteúdo adulto, focado em temas muito pesados para a sociedade,
e transformar esse conteúdo em conteúdo para crianças e para famílias que têm crianças, né? Então, nós estamos falando de temas muito sérios. Falamos de valores morais, a gente falou de fake news, falou de política, como é que a sociedade funciona, como é que se forma um caráter, mas de um jeito super light. A Bárbara é a locutora que interage com a Babica, que é uma avatar de 9 anos que mora no celular dela, né? E assim a gente conseguiu levar conteúdos muito legais para proporcionar muito boa a iniciativa, muito necessária. E está indo aí, né? Então vamos começar nosso bate-papo aqui, ó. Eu tenho uma primeira pergunta para você, Rodrigo, que vai exigir uma certa reflexão sua, tá? Mas eu sei que você tira de letra. O que você era antes de nascer sua filha, cara? Eu era digamos assim, um irresponsável. Não, eu nunca fui muito irresponsável. Mas eu fui pai cedo, com 25 anos, né? Tenho uma filha com 22 anos. E isso, sem dúvida, mudou muito minha vida. Mudou muito. Eu fiz a coisa certa, era minha namorada, na época, há 3 anos, engravidou. Então, nós casamos. E eu mudei de postura. Eu me tornei uma pessoa que passou eu já lia bastante, mas eu passei a ler mais. Eu passei a escutar mais jazz e menos rock. Eu passei a fumar um charuto. Comprei um carro de velho. Eu falei assim, agora mudou, né? Antes disso, vamos lá, respondendo. Antes eu saltei de paraquedas, eu saltei de bungee jump, eu saltei de asa delta. Eu fiz as minhas aventuras, né? Com uma preocupação muito diferente. Eu acho que a paternidade, acima de tudo, muda o horizonte, muda a sensação de responsabilidade. Você olha e fala assim, bom, se eu sou um jovem impetuoso em algumas coisas, ou irresponsável, como eu usei brincando, porque eu nunca fui muito irresponsável, mas alguém assim, destemido, né? Como se não houvesse amanhã, aquela coisa da intoxicação da juventude, né? A paixão que vive como se não tivesse tempo para nada e tudo tivesse que ser aqui e agora. Se acontece alguma coisa, paciência, você é a única vítima, digamos assim, em que pese, claro, o sofrimento dos pais e dos parentes, mas você é a única vítima direta das suas atitudes, né? Quando você tem um bebezinho, você olha e fala assim, tem uma pessoa ali que é pequena e depende totalmente de mim para transmitir valores, para estar presente, para ser um bom pai, e eu sou muito paizão, né? A coisa que mais me caracteriza é isso. Assim, eu sou jornalista, eu sou economista. Não, eu sou paizão. Quem me conhece sabe, eu sou muito dedicado. E é porque você olha e fala assim, olha, eles precisam da gente. A gente tem a obrigação, né, o dever moral, além de, claro, um amor incondicional que só quem é pai e mãe entendem, que você tem que dedicar sua vida agora a um outro ser. Sair um pouco do seu umbigo. Eu digo isso porque tem filósofos que eu aprecio. Eu já escrevi um livro sobre a Ayn Rand. E eu olhava e falava assim, tá, o objetivismo da Ayn Rand, aquilo tudo muito racionalista e tudo, mas faltava um ingrediente naquela equação que sempre me incomodou. Ela não era mãe. Ela nunca deu à luz uma outra vida. Sim. E isso eu acho que muda o foco, muda o horizonte, muda muita coisa. Para mim, mudou tudo. Que legal. Sabe que a Cristina ontem, conversando nesse momento aqui da conversa, né? Ela falou uma frase lá que aí gerou uma reflexão e eu acabei soltando uma imagem legal, que foi o seguinte, até o bebê dela nascer, o centro do mundo era no umbigo dela. Quando o bebê saiu, ele carregou o centro do mundo junto com ele. Isso é uma ótima metáfora. Passou a girar em torno da criança ali, né? Que legal, isso, né? É isso. E hoje, né, como eu tenho filhos com muita distância, né? São da mesma mãe. É uma história complicada, porque minha ex-mulher, ela é muito complicada, ela foi diagnosticada de bipolar e tudo, então eu tenho 2 filhos com 16 anos de diferença. Sim. E o moleque que tem 6, ele é criado apenas por mim. Eu estou há 2 anos que eu sou pai e mãe. Sim. Né? Então, minha filha também mora comigo, então moramos nós 3 na casa, eu, minha filha e meu filho. Minha filha ajuda, minha namorada, que já estou 1 ano e meio com ela, ela também ajuda, mãezona pro moleque. Mas quando você olha e fala assim, pô, tem um moleque de 6 anos, cuja mãe é bastante complicada, para dizer o mínimo, aí é pior ainda, né? Porque depende 100% de mim. Sim. Isso gerou, assim, até paranoia. Outro dia eu passei por um episódio, enfim, coisas que acontecem na vida. Estava na casa de um amigo, comendo um churrasco, um pedaço de carne entalou. E eu quase fui a óbito. Na frente do meu filho, no churrasco,
Eu pedi ajuda, aí o anfitrião fez aquele procedimento, eu consegui cuspir a carne, e eu fiquei assim, sem dormir direito, umas 5 noites, que eu fiquei pensando, meu Deus do céu, às vezes a gente compra briga com gente poderosa, com quadrilhas, com ditadores, e às vezes um pedaço de carne quase me levou, né? E aí eu ficava só pensando nisso, meu filho, 6 anos, meu filho, minha filha está criada, está bem criada, tem lá os valores e tudo. Sempre precisa estar um pouco em cima, porque ainda é jovem, mas o moleque de 6 anos depende totalmente de mim. E já perdeu uma mãe, de certa forma, né? Então, olha, vou te falar, é uma responsabilidade impressionante, ao mesmo tempo uma dádiva, a melhor coisa que existe, e nos impulsiona a nos tornarmos pessoas cada vez melhores. Eu acho que isso é o principal fator aí. Eu sempre que eu olho para meus filhos, eu falo, eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero ser uma referência moral para eles, eu quero ser um bom pai, um bom marido, um bom cidadão, porque eu tenho essas pequenas criaturas que, de alguma forma, olham para mim como o herói delas. Né? Então, isso é o melhor estímulo que existe para você melhorar. Que legal. Legal. Bárbara? É legal que essa também é a minha bússola, sabe, Rodrigo? Desde que meu filho nasceu, meu filho já vai fazer 14, todos os dias eu penso em ser uma pessoa melhor, porque eu sei que a gente fala, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. Agora, o que a gente faz, né, nós somos espelhos. Então, isso reflete muito na personalidade e no como eles veem a vida, como eles veem a gente. Então, eu concordo muito com você. É sobre cada dia ser um pouquinho melhor por eles, sabe? Sim. Antes eu não tinha essa preocupação, eu era bem despreocupada também. Mas eu tenho uma pergunta para você. Se teve alguém, quem foi a pessoa que te ensinou a ser pai? E qual foi a lição mais importante que ela passou para você, que é essa pessoa, né? Meu próprio pai, sem dúvida nenhuma. Eu, graças a Deus, tive e tenho pais muito, muito atenciosos, carinhosos e, ao mesmo tempo, hoje não mais, porque eu tenho 47 anos, mas foram duros quando tinham que ser, né? Porque é aquela coisa, muitos pais, ainda mais na geração atual, né? São os pais helicópteros, são muito preocupados em não ofender os filhos em nada e não deixá-los sofrer por um segundo. E a gente está criando, às vezes, gerações despreparadas, né, para a vida. A vida lá fora não é, né, essa molezinha. Então, meu pai tinha um amigo que dizia assim, eu prefiro que meu filho me odeie dos 0 aos 14 do que dos 14 para o resto da vida. Sim. Então, assim, o pai chato, né? O pai cri-cri, o pai que educava. Quem ama, educa. O livro do Isamitiba. Então, meu pai, ele foi um pai muito duro. Ao mesmo tempo, ele sempre soube transmitir carinho, amorosidade. Minha mãe nem se fala, né? Então, sem dúvida, foram meus próprios pais. Eles me ensinaram, eu tento, muitas coisas eu tento reproduzir ou transmitir para os meus filhos aquilo que eu absorvi, né? Uhum. E considero que a educação foi bem sucedida, porque tanto eu quanto meu irmão e minha irmã, escadinha, 3 anos de diferença de mim para minha irmã, todos os 3 foram muito bem educados, são pessoas bem-sucedidas. Eu não estou dizendo apenas sucesso profissional ou financeiro, sim, são pessoas com estrutura familiar, que educam os filhos dessa maneira também. Então, acho que meus pais foram muito bem-sucedidos nisso. E é curioso, porque meu pai teve uma mãe cri-cri, difícil, um pai nem tanto, mas a minha mãe passou por uma história mais difícil, porque a minha avó morreu de parto. Então, a minha mãe não conheceu a mãe dela. E o pai dela acabou depois ficando meio... Eram outros tempos, mas ele ficou meio com dificuldade, digamos assim, de assumir essa filha como viúvo. Ele acabou casando de novo, teve outros 3 filhos, e minha mãe foi criada pelos avós. Depois de muito tempo, ela se aproximou de novo do meu próprio avô e dos meus tios, que hoje são muito próximos da gente, mas por muitos anos eu tinha dificuldade até de chamar meu avô de avô. Para mim, ele era distante demais, né? Então, ela carregou essa carência, esse buraco, e talvez por isso mesmo, né, ela teve uma preocupação muito grande em ser mãezona, em ser o eixo da família que unia todo mundo, que fazia questão de estar ali na mesa de jantar todo mundo junto, nas datas todas, no final de semana, e acho que isso foi muito importante para a nossa família. Uhum. Você sabe que numa das lives que nós fizemos aqui com o João Kepler, o nome do empreendedorismo no Brasil, sim, né?
Ele falou para ele, falou, meu pai me ensinou o que não fazer como pai. Ele teve o exemplo oposto, né? Eu olhei o que era ruim e falei, não vou reproduzir isso com meus filhos, e botou ele no caminho, né? Mas, Quer dizer, essa Luciano, isso que você está mencionando para mim é fundamental pelo seguinte: isso reforça a nossa ideia do livre-arbítrio. Sim. Né? De certa forma, é óbvio que o contexto em que você é criado pode fazer toda a diferença do mundo. É óbvio que famílias estruturadas, com pais presentes, isso tem muito mais chance, aumenta as probabilidades, né? Claro. Os odds, como a gente fala no poker, eu sou jogador de poker como hobby, Sim. aumenta os odds de sucesso. Mas não há garantias. Assim como não há garantias de você dar o máximo possível e que seu filho vai dar certo, também não há garantias ou fatalismo de que maus pais vão produzir filhos perdidos na vida. Sim. Exatamente pelo livre-arbítrio. A gente consegue observar e falar, isso eu quero para mim, ou então isso eu não quero para mim. Isso Sim. não é legal, isso não faz bem. Eu acho muito importante isso. Legal. Vamos abranger, aumentar a abrangência dessa nossa conversa aqui. Quando você olha hoje, Rodrigo, para essa questão do desenvolvimento educacional da garotada, da criançada, qual é a tua principal preocupação? Eu sei que se eu fizesse essa pergunta para você nos anos 60, você talvez fosse falar alguma coisa em relação a gente não consegue se abrir para o mundo, não tem tecnologia, é muito difícil acessar conhecimento. Talvez naquela época fosse isso, né? Hoje em dia, não tem mais barreira. Qual é a preocupação que aparece para você em primeiro lugar quando se pensa em educação da garotada? Pois é, talvez até o contrário, o excesso de acesso à porcaria, digamos assim, né? É óbvio que a tecnologia é um instrumento fantástico, mas está gerando problemas novos também nas famílias, né? E na forma de educar. Então, é difícil dar uma resposta para isso, né? Qual é o maior desafio para o desenvolvimento educacional e tudo, porque eu vejo vários. Eu vejo justamente essa preocupação excessiva, talvez, dos pais, os pais helicópteros, os pais que não podem ver o filho sofrer nada, que de alguma forma não preparam o filho para a vida, porque querem protegê-lo em demasia, e eles viram floquinhos de neve, né? E viver é assumir alguns riscos, viver é saber que se você não tiver limite interno na casa, você vai acabar buscando limite externo, esbarrando eventualmente na polícia, em alguma coisa assim, né? mais drástica. Então, Sim. você tem que ter o limite, a educação dura dentro de casa, determinar os limites em relação ao tempo diante da tela, ao tipo de conteúdo que tem acesso, porque hoje em dia é muito fácil. Mesmo com parental control e tudo mais, é muito fácil. O moleque já nasce sabendo driblar isso, entrar em um monte de coisa. Então, se os pais não estiverem atentos a isso, dispostos a se desgastar, a dedicar energia, né? Vai deixar para o mundo, e o mundo é isso aí. O mundo é um mundo muito abrangente, muito louco e muito grande aí fora. E hoje em dia é muito acessível para essa garotada. Fora isso, tem a questão da doutrinação ideológica. Filmes, cultura pop, mesmo dentro da sala de aula, né? Todos, não todos, mas muitos, tentando levar os nossos filhos para o mau caminho. O problema do narcisismo na sociedade moderna, né? O narciso, ele quer fazer o mundo à sua imagem e semelhança. Em vez dele tratar com os seus eventuais problemas, suas questões existenciais num divã, ou na filosofia, ou em reflexões introspectivas, ele quer moldar o mundo à sua imagem, né? Então, a gente está vendo aí essa turma meio woke, querendo pegar crianças de 3 anos, 4 anos, as idades mais tenras, e falar, não, qual o problema se ele acha que nasceu errado e tudo mais? Pô, o moleque de 4 anos não escolhe a comida, não escolhe a hora de dormir, não escolhe a hora que vai comer sorvete, não escolhe se vai para a escola ou não, mas ele vai escolher alterar a biologia, né? Então, são coisas muito doidas que estão acontecendo e a gente tem que estar atento, porque é um troço muito avassalador. É a tal guerra cultural. Sim. E a guerra cultural existe e o jogo é pesado, né? Hollywood, tem muita gente aí, a Disney, muita gente do lado, na minha percepção da coisa, do lado equivocado. Sim. Não querendo transmitir os valores tradicionais, morais, que moldaram o Ocidente como ele é. Né? Sim. A gente fez aqui numa das lives com a Cris Paiva, lá do podcast Vênus, falou, né? Ela falou que ela tem uma filha também, já adulta, né? E ela falou que a minha luta é para que a minha filha entenda que
quando ela tiver com um problema, tiver com uma dúvida, primeiro vem a mim. Primeiro eu, tá? Depois lá fora. Só que isso te obriga, como pai, como mãe, cara, você tem que ter repertório, tem que se preparar, tem que saber do que está acontecendo, né? Exato. Não adianta se amarrar no passado lá e renegar tudo. Não, vou te proibir de usar celular. Não resolve, cara, né? Então, essa compreensão faz com que, cara, para ser pai e mãe hoje em dia, tem que estudar todo dia, cara. Tem que ser um estudante todo dia. Tem que estar atento. Se você for alienado, você não vai nem saber o que estão tentando enfiar a goela abaixo do teu filho lá fora. Tem que ter essa confiança que você mencionou, Luciano, que eu acho muito importante. Né? Você não pode quebrar essa confiança. Tanto que teve um dia que eu peguei meu filho na escola, ele já veio com uma mentirinha, porque ele queria, né? Ele quer, claro, que eu admire, que eu fique encantado com os achievements, as conquistas dele. Então ele virou e falou assim, a professora disse hoje que eu não sei o quê. Por um acaso eu sabia que a professora não tinha ido naquele dia. Tinha se sentido mal, porque a gente tem o grupo dos pais, né? Aqui nos Estados Unidos o negócio é muito pesado. Esses pais, o PTA, eles são muito em cima, né, da escola. E aí eu virei para ele e falei assim, filho, sua professora não foi hoje. É muito feio fazer isso que você está fazendo, mentir para achar que o papai vai ficar orgulhoso. Ele começou a chorar, começou a ficar nervoso. Aí vem toda aquela conversa que é o desgaste depois. Sentar para conversar quando ele se acalmar. Falar, olha, você errou. Não é assim que papai vai te admirar, não é assim que você vai conquistar o respeito ou a admiração do papai. Você quebra a confiança. Amanhã você quer contar uma coisa séria, o papai não acredita, é o Pedro e o lobo. Né? O Pedro gritou que tinha lobo no quintal 6 vezes. Então, assim, você tem que ter esse canal aberto com o filho, ao mesmo tempo que você não é amiguinho do filho. Que é uma coisa que eu vejo muitos pais hoje em dia, né, pecando por isso. Né? Eles querem ser amiguinho, eles querem estar bem com o filho e que o filho ache eles o máximo o tempo todo. Pô, ou você é pai ou você é amiguinho. Não dá para ser as duas coisas. É isso aí. E aí, Bárbara? Estou refletindo bastante. Mas eu tenho uma pergunta, Constantino. Você tem se notabilizado bastante pela coragem de emitir opiniões fortes, né? No momento que a sociedade anda meio temerosa aqui com certas forças políticas. Mas você é destemido, né? A gente não sabe se de fato tem ou não tem liberdade de expressão. Eu acho que com a história do seu Instagram, a gente não tem liberdade de expressão aqui no Brasil hoje. E você vai lá e continua falando. De onde vem essa coragem? E você passou isso, você passa isso para os seus filhos ou eles têm uma personalidade diferente? Ótima questão, Bárbara, porque eu cheguei a escrever uma biografia, uma mini biografia. Algumas pessoas falaram assim, você é muito novo para isso, que arrogância. Eu falei, não é uma questão de arrogância, porque eu acho que eu mereço uma biografia. Foi um momento de reflexão e introspecção quando tentaram me destruir. Eu tive contas bancárias congeladas, passaporte cancelado, estou sob censura prévia no Brasil. Eu parei e falei, calma aí, cara, deixa eu parar aqui um pouquinho e pensar. E coloquei em papel, que é a minha forma de lidar com isso, é a minha terapia, e escrevi a minha mini biografia. No último capítulo, eu digo assim, justamente por conta do meu filho pequeno, da minha filha também, mas minha filha está mais criada já, por conta do meu filho, das responsabilidades que eu tenho como pai e mãe e tudo, eu preciso tomar cuidado com isso. Eu sei que a gente está mexendo com gente perigosa, poderosa. Então, a minha promessa ali era assim, não, eu preciso, né, digamos assim, slow down, eu preciso pensar nisso e tudo. E eu não estou fazendo, eu não consigo. Por quê? Justamente por causa do filho. Então, é meio paradoxal isso. Mas eu penso assim, pensando no filho, talvez eu devesse tirar o pé do acelerador, ficar mais quieto, andar debaixo do radar, para não mexer com gente poderosa. Ao mesmo tempo, por causa do meu filho, que tipo de pai eu quero ser para ele? Que tipo de exemplo? Me acovardar? Ficar quieto porque me intimidaram e eu vou ser pragmático e sobreviver, em vez de viver uma vida plena, que eu lapide de alguma forma os talentos que Deus me deu na minha concepção? Então, isso é um dilema interessante. O Luiz Felipe Pondé já escreveu sobre isso, com base nos filhos de gente que abrigou judeu na época do Holocausto. É uma coisa, para pensar. Uma família estranha bate à sua porta, você coloca eles escondidos no sótão, com todo o perigo que isso envolve perante o regime nazista, de que se descobrirem vão te matar. E você está colocando o seu filho em perigo por um terceiro. Então, esses filhos, quando cresceram, eles tiveram problemas com isso, muitos. Tem um livro sobre isso. Eles falaram assim, vem cá, será que meu pai não me amava o suficiente para me proteger acima de tudo?
É uma pergunta legítima. Ao mesmo tempo, que tipo de pai, que tipo de ser humano ele seria se ele batesse a porta na cara de uma criança que poderia ser o filho dele, buscando ajuda para sobreviver? Porque ele está com medo, porque ele está acovardado, porque tudo que ele pensa é sobreviver mais um dia. Que tipo de pai ele seria? Isso me remete a uma história que eu vou contar aqui, talvez em primeira mão para o público de vocês, do Paulo Guedes, foi meu chefe, 6 anos. E ele uma vez me contou uma história fantástica. Ele falou, Rodrigo, perto ali da PUC, bateram no meu carro. Minto, eu bati no carro da frente. Estava desatento, bati no carro da frente. E eu estava com a minha filha no carro. O cara saiu, não sei o quê, eu pedi desculpas, eu falei que eu ia pagar e tudo mais. Fui um gentleman, fui um sujeito civilizado e que, aliás, assume o erro, como era o caso. O cara começou a crescer para cima de mim, falou que não ia ficar assim, e que não sei o quê, e que não sei o quê, e começou a me xingar e querer ameaçar a violência. Eu não pensei 2 vezes, eu dei a ré no carro e dei uma porrada no carro dele, joguei o cartão, falei, depois me procura que eu pago. E fui embora. E ele me contando depois assim, que imagem eu passaria para minha filha me olhando ali, sendo humilhado por um cara. Eu dei o primeiro exemplo, eu fui educado, eu dei a educação certa. Olha, eu estou errado, tá aqui, desculpa, eu vou pagar. O cara começou a me humilhar, começou a vir para cima, a me intimidar. Aí eu olho para minha filha e falo assim, ou eu sou homem nessa hora, ou minha filha vai ter para sempre a imagem de um pai frouxo, de um pai humilhado e covarde. Então veja como é interessante isso. Eu sou destemido, entre aspas, por causa do meu filho e da minha filha. Eu quero que eles olhem para o pai deles com orgulho. Que legal, excelente. Aliás, o Paulo Guedes é um dos maiores contadores de história que eu conheço, cara. Ele é genial, né? Mas muito boa a resposta, Rodrigo. Agora, pensa comigo uma coisa aqui. A gente está numa sociedade que, cara, as opiniões discordantes hoje em dia têm sido praticamente exterminadas, né? Estão procurando exterminar. E num ambiente como esse, cara, onde a gente começa a ter medo de falar, isso vai se estender para a garotada também. E, de repente, eu tenho medo que a criançada comece a ficar sem voz, né? Pô, eu vi meu pai me ferrar, eu vi meu vizinho me ferrar, vi meu colega me ferrar. Cara, eu vou calar minha boca aqui. A espiral do silêncio, lembra da história, né? O que você recomenda, cara? Porque você é um cara que toma pancada todo dia. Né? Você tem uma coleção de adjetivos já na tua prateleira aí, que tem coisa que a gente nem sabe o que quer dizer, né? O que você recomenda para criar uma armadura emocional? Casca grossa, né? É casca grossa, exatamente. O que você recomenda para criar isso? Olha, pensa em criança também. Pensa nas crianças também. Tá. Como é que eu começo desde cedo, né? Eu vou pensar na criança depois, porque eu vou responder para você com um aspecto prático. Eu fiz isso, né? Eu dei essa lição. A minha filha participava comigo, eventualmente, da minha live, da live Tudo Sim. Consta que eu faço. E ela participava justamente moderando comentários. E teve uma vez que ela virou para mim e falou assim, nossa, pai, você é muito querido por muita gente, tem muita gente que te elogia muito, mas tem muito hater. E tem uns caras que vêm na sua live só para te xingar e das coisas mais horrorosas. Como é que você aguenta? Aí eu virei para ela e falei assim, Laura, minha filha, quem é essa pessoa? Quem é a pessoa que veio me xingar? O que ela faz da vida? Como é que ela é como cidadão, como pai ou mãe? Ela falou, não sei. Eu falei, então, a internet, ela atrai qualquer um. Antigamente, se o cara te xinga e você está vendo ele ali, né? Você sabe quem ele é. Às vezes é o malucão da vizinhança, é o cara esquisito do bairro. Agora, você está aberto ao mundo. Vem gente de tudo que é lugar. Aí vem um bando de gente me xingar disso e daquilo. Você não sabe o quão loser esse sujeito é. Você não sabe se ele é um cara ressentido com a vida que tá uma porcaria, se ele é um picareta, se ele é corrupto, se ele é safado, se ele bate na mulher. Você não sabe nada. E aí você, de repente, vai se importar com isso. Vai virar e falar, meu Deus, eu vou perder energia, eu vou perder tempo, porque tem alguém que eu não faço a menor ideia de quem seja me xingando. Então ela começou a pensar assim, você tem um bom ponto. Eu falei, minha filha, nós não podemos ligar muito para o que todos pensam da gente. Claro, eu me importo com o próximo, porque o Aristóteles dizia que o homem é um animal político. Só pode abrir mão da sociedade um deus ou um bruto. E como nós não somos deuses, né, quem fala assim, eu não ligo a mínima para a sociedade, em hipótese alguma, é um bruto. Eu ligo para a opinião do Paulo Guedes, eu ligo para o que as pessoas que eu conheço e sei que são pessoas legais pensam de mim, porque são as pessoas que vão dar um toque às vezes. Você está mandando mal nisso. Pô, cara, isso aí não é legal.
Então, isso é importante, você está aberto, com humildade, a críticas. Mas isso não são críticas, isso são chacais e hienas querendo confusão, querendo trollar, querendo extravasar as suas angústias e mediocridades em cima do outro. Então, assim, se você quiser agradar a tudo e todos, você vai ser o personagem do filme do Woody Allen, o Zelig. Sim. O Zelig estava lá, com cada um ele virava aquela tribo, aquele grupo. E ele não era ninguém. Ele é um sujeito amorfo, né? Sem identidade, sem espinha dorsal. Então eu falei, minha filha, eu sei quem eu sou, você sabe quem eu sou. Você sabe que o papai é um cara sério, que o papai é um cara honesto, você sabe, não sabe? Então para que você vai ligar e dedicar mais do que 2 segundos? Oh, meu Deus, minha vida, porque tem gente te xingando. E foi assim que eu expliquei para ela. Agora, com as crianças, é mais difícil. Por quê? Porque as crianças, elas precisam de aceitação muito, muito grande, né? Elas estão naquela fase justamente de... a pressão do grupo é muito intensa para elas criarem a identidade e conseguirem ser aceitas. Então, você explicar para uma criança, meu filho, por exemplo, mais novinho, que, poxa, o fulano pensar que ele é isso, ou falar, porque, veja, criança xinga, criança às vezes é má, né? É o Senhor das Moscas. Assim, o Senhor das Moscas é um livro interessante que mostra que as crianças não são purinhas e angelicais, mas assim, a minha resposta para o meu filho, eu já tive esse tipo de conversa com ele, a minha resposta, a minha lição foi assim, meu filho, criança às vezes vai xingar mesmo, e muito provavelmente isso diz mais do menino que está te xingando do que de você. E isso serve para você também. Se você também estiver xingando os outros, isso está mostrando alguma insegurança sua. Então você tem que pensar nisso, você tem que criar instrumentos para saber quem você é, que você é um menino bom, você é um menino legal, você sabe disso. Não importa que os outros tentem te machucar, porque é exatamente isso numa discussão, numa briga que eles vão tentar fazer. Eles vão tentar ir na ferida. Então você tem que aprender a escutar e saber quem você é e que você não é aquilo que estão dizendo. Então foi mais ou menos isso. Desde cedo a gente tem que ir preparando. O Bárbara, toma nota aí para depois você me lembrar. Eu tenho que botar essa história aqui no episódio do Café com Leite, tá? Mas eu vou usar o exemplo dela aqui agora. O Rodrigo está falando e eu me lembrei. Uma vez eu fiz um episódio, um podcast a respeito dessa coisa das críticas e tudo mais, né? E eu usei ali uma história, eu não vou saber reproduzir muito bem, mas eu vou no conceito dela aqui, que é o mestre budista com o seu aprendiz ali, e o aprendiz faz essa pergunta, né? Falou, mestre, como é que você faz? Quando chega alguém aqui e chega com impropério, chega ali xingando e ofendendo, o que você faz? Ele falou, como é? Gafanhoto. Gafanhoto, se alguém trouxer um presente para você, for te dar, e você não aceitar o presente, o que acontece com o presente? Ele falou, a pessoa leva de volta. Ele falou exatamente a mesma coisa. Se alguém chega para mim me ofendendo, eu não aceito a ofensa. E a pessoa que vai embora carregando a ofensa consigo, né? Isso aí vai virar episódio lá, né? É isso aí, boa. Vamos lá. Estamos caminhando já para a reta final, tá? Eu prometi para você que era uma live de 40 minutos, 40 e poucos. Não, tranquilo. Vamos lá. Bárbara, tem uma pergunta? Tenho sim, mas eu queria só fazer um comentário em cima da resposta do Constantino, que sempre respostas maravilhosas, né? Que colocam a gente para refletir. Eu me lembro quando eu tinha 14 para 15 anos, eu sempre fui uma pessoa muito opiniosa, né? Então eu era meio que amo e eu odeio. É difícil eu passar despercebido. Ou a pessoa me odiava, ou a pessoa gostava muito de mim. E eu lembro que eu tinha uns haters assim na escola, e eu ficava tentando entender por quê, eu não sabia por quê daquilo. E eu começava a reparar naquela pessoa, e era sempre pessoas que tinham muitos problemas em casa, que eu descobria que eram famílias desestruturadas. Então eu acho que essa coisa da frustração gerar o hater é muito real. Eu vivia isso e eu percebia isso quando eu tinha o hater no cara a cara, né? Na internet eu sou pequena, eu não tenho, mas quando eu vivia isso, eu reparava que realmente eram pessoas, na grande maioria, muito infelizes. E aí eu sentia pena, não sentia raiva. Saía a raiva e vinha pena. É isso aí, é isso aí. Eles estão extravasando, né? Algum ressentimento, ou rancor, alguma coisa assim. Eu estou vendo a série Macho Alfa, que é engraçada, inclusive espanhola, e teve uma cena ontem engraçada, porque uma senta do lado da outra e a outra vira e fala assim, por que você me odeia? Você sempre está me alfinetando, eu nunca fiz nada. Aí ela vira e fala assim,
porque você é magra, bonita e famosa. Então, o próprio Thomas Sowell, uma vez perguntaram para ele o que os judeus podem fazer para deixar de ser tão perseguidos, né? É a minoria, é a única minoria tão perseguida que não tem, Sim. digamos assim, direito, né, de proteção, porque os judeus estão sempre no grupo de opressores, mesmo que sejam os maiores oprimidos. E o Thomas Sowell respondeu assim: fracassem, porque é uma minoria perseguida, mas é uma minoria que, na média, é bem sucedida. E, na minha opinião, por vários motivos culturais, né? Então, a inveja, gente, move o mundo. Eu chamo o socialismo igualitário da ideologia da inveja. Então, a gente tem que saber que vai lidar o tempo inteiro com gente invejosa, gente rancorosa, gente amargurada. E, pô, você vai se deixar levar, você vai pautar o seu dia por essas pessoas, você vai ser infeliz junto. Sim. É isso. Rodrigo, você tem 2 filhos, né? A sua filha já na idade adulta, que foi educada aqui no Brasil, né? Na cultura brasileira. E seu filho, que é uma criança, sendo educado aí na cultura americana. Quais as diferenças de educação você consegue perceber entre os dois? Culturalmente, gap de tempo, enfim, quais as diferenças? Ótima pergunta, Bárbara, ótima. Eu começo a pensar em um monte de coisa. Mas vamos dar um exemplo, tá? Obviamente, sem falsa... não é nem modéstia, porque isso não é uma questão de modéstia ou não, né? Sem falsa sinalização de virtude, digamos assim, eu sempre fiz parte da elite carioca, né? Da elite brasileira. Elite do ponto de vista socioeconômico, vai. Então, eu tive, como qualquer classe média no Brasil já tem, né? Mas eu tive empregada a vida inteira e tudo mais. Então, a minha filha veio para cá com 13 anos. Olha, até os 14 ela soltava às vezes assim: Marise! Eu falava assim: Laura, aqui não tem Marise não, vai lá e faz suas coisas, aqui não tem empregado. O Antônio, olha que coisa interessante que eu me toquei vendo, né? O que a criança faz? Você mesmo disse, a criança é uma esponja. Ela quer ser a gente, ela quer imitar. Meu filho bota gravata. Eu nem uso mais. Meu filho bota gravata e fala que vai trabalhar no quarto. Ele quer imitar tudo que eu faço. O que quer dizer o seguinte: ele tira o lixo da casa. Ele quer tirar o lixo. Ele quer varrer o chão, ele quer fazer a louça. Por quê? Porque ele veio fazendo. Então, para ele, os trabalhos domésticos são quase uma brincadeira. E aí eu me peguei pensando nisso. Gente, o cara rico nos Estados Unidos não tem empregado full-time, é raríssimo. Ele, no máximo, tem uma mulher que vai lá de vez em quando, dá uma geral. Ele não tem empregado full-time. Então, o abismo de educação já começa por aí. O senso de responsabilidade. A criança americana, ela nasce tendo como referência os pais que fazem os trabalhos domésticos. E ela não vê nenhum demérito nisso, nenhum problema. Pelo contrário, ela aprende a ser mais independente, mais autônoma. Ela vai fazer o laundry dela, a roupa e tudo. E olha que eu eduquei minha filha, apesar de ter empregada no Brasil, eu eduquei minha filha com essa independência. Minha filha, com 6 anos de idade, 5, botava uma escadinha na cozinha, porque ela não alcançava, para pegar o café da manhã dela e fazer. Porque eu falo assim: eu não vou acordar 6 horas por causa do seu café, não. Você acorda e faz. Então, eu criei com alguma independência e autonomia. Mas aqui nos Estados Unidos isso é chocante, porque todos eles aprendem isso desde muito cedo. Isso é uma das coisas, né? E as outras são os valores todos, que eu escrevi um livro sobre isso, né? Brasileiro é otário? O alto custo da nossa malandragem. Olha, o Roberto da Mata falava muito isso. O Brasil é a sociedade do... Ei, você sabe com quem você está falando? É a carteirada, né? Aqui ei, quem você pensa que é? Império da lei, igualdade, não vai furar fila, não vem para cima de mim com arrogância. Então, isso a gente vê no dia a dia, mesmo na Flórida, cheia de latino, cheia de brasileiro, a gente vê uma postura diferente. É uma sociedade mais de confiança e de respeito às regras do jogo, vis-à-vis o Rio de Janeiro, principalmente, que eu sou carioca da Gema, 38 anos de Rio, que é a sociedade da malandragem. É a sociedade da lei de Gerson, onde todo mundo tenta tirar vantagem em cima do outro. Então, isso você já vê na educação dos filhos desde muito cedo. É uma coisa interessante, né? Quando você fala dessa cultura, é que nem o peixe. O peixe não sabe que ele está dentro da água, né? Ele não vê água, né?
E a gente, na cultura, a gente não consegue ver. E a hora que você toma um choque é quando você sai e vai para um lugar e repara, né? Eu tinha um amigo meu que morava nos Estados Unidos e ele falava, cara, você se conforma com o celular que você tem porque você não sabe o que é uma operadora de celular que funciona plenamente, cara. Aí você tá tudo bem, né? Não, Você se muito pior que conforma com isso, meia né? boca. Você se conforma em ter o celular do ladrão, a carteira do ladrão. O ser humano é um ser adaptável. Quem me disse isso a primeira vez foi o próprio Paulo Guedes. Quando ele veio fazer o doutorado dele em Chicago, ele falou, Rodrigo, quando eu voltei, exatamente a analogia que você fez, Luciano. Ele falou assim, quando você está imerso, ele fez uma um pouquinho mais pesada. Quando você está imerso na bosta, você nem sente mais o cheiro de bosta. Aí quando você sai e volta, aí você fala, nossa senhora! Então é impressionante isso, né? Você, às vezes, precisa sair para olhar e falar assim, meu Deus, o brasileiro está normalizando o surreal. Ele está banalizando o absurdo. Está banalizando o absurdo. Não é assim que se espera viver em sociedade. Né? Então, isso, sem dúvida nenhuma, é um marco. E você vê o peso disso, né? Porque você, para modificar uma situação como essa, não é com uma nova lei, não é baixando uma ordem. Não. Isso é mudança cultural, cara. É cultural. É de baixo para cima. Eu te dou um exemplo. Minha filha, assim que chegou, 13, 14 anos, a gente foi comer num lugar que é mais baratinho aqui, o Chipotle, que a garotada adora, né? A garotada da escola. Então, eu fui com ela e eu pedi o meu prato, ela pediu o dela e ela virou assim, pai, compra só um refrigerante, porque aqui tem um free refill. Então, a gente vai lá e enche de novo. Aí eu olhei para a cara dela assim, minha filha, seus amigos fazem isso, todos a gente faz isso, compra às vezes um refrigerante para 7. Aí eu falei assim, você sabe por que não tem free refill no Rio de Janeiro? Aí ela, não. Eu falei, por isso. Porque no Rio de Janeiro todo mundo pensa com essa cabeça. Puxa, me dei bem, vou gastar menos e ter um refrigerante para todo mundo. É por isso que não tem refil. Então é engraçado que a malandragem, às vezes, é o horizonte míope, é o foco muito curto-prazista. Você quer estar bem ali, no aqui e agora, e você ignora que se todo mundo pensar assim, como sociedade, nós todos vamos viver num lugar muito pior. Então é cultural, não tem lei que resolva isso, é cultural. Você lembra do Bastiat, o que se vê e o que não se vê? Exatamente. Exatamente. Por aí, exatamente aí, né? Rodrigo, pensando nisso aí, você acha que a sociedade brasileira tem jeito, cara? E se tem, de quem é a responsabilidade? Hein? É uma pergunta ampla, que é mais para te dar um empurrão, né? Mas você vê isso? Eu vou dar a resposta mais objetiva e sintetizada do mundo. Sim, tem jeito, a responsabilidade é de todos nós. Não consigo ver outra mágica, né? Não existe uma mágica. Agora, minha implicância maior, Luciano, é com a elite. Porque o povo, vai lá, o povão, é povão em todo lugar. Aqui também você vê, gente, a pessoa está tão consumida daqueles critérios que o Freud dizia assim, olha, tem aqui a sobrevivência básica, botar comida à noite na mesa. O cara não tem o luxo, digamos assim, de filosofar muito. Então, a minha implicância maior é com a elite. Por exemplo, no Brasil, a elite financeira, a elite intelectual, foi essa turminha que fez o L falando que ia salvar a democracia, que embarcou numa narrativa que a gente sabe que é furada. Então, a minha implicância é com a elite. Os Estados Unidos foram feitos como nação por uma elite. Uma elite. George Washington era fazendeiro, virou general, virou primeiro presidente, e o pessoal queria coroá-lo rei. E ele virou e falou assim, não, nós lutamos contra a coroa britânica. Eu não vou aceitar me tornar aquilo que eu combati aqui. Isso é elite. Isso é um cara olhando e falando assim, eu não estou pensando nas próximas eleições, eu estou pensando nas próximas gerações. É a diferença de estadista para populista, segundo Churchill. Então, as elites que forjaram essa nação, elas eram elites de estadistas, de gente que estavam debatendo aqui o futuro de um modelo social. Né? Os papéis federalistas, as discussões entre Madison, entre Alexander Hamilton, entre Thomas Jefferson e outros, John Adams, era um negócio de altíssimo nível, porque eram elites criando uma nação, uma sociedade. Né? No Brasil, a mentalidade da imensa maioria é isso aqui não tem jeito, vai sempre dar ruim, meu objetivo é ganhar dinheiro e botar um pé fora e se lamber
eu me mando. E olha, é difícil até eu criticar, porque eu escolhi ir embora em 2015. Para ser mais preciso, em outubro de 2014, com a reeleição da Dilma. Eu falei, chega. Então, eu entendo quem quer picar a mula, mas a mentalidade de uma elite que está apenas observando o país, não como uma nação, como uma casa, mas como um objeto de exploração para fugir na primeira crise, é uma elite com muita dificuldade de criar uma nação próspera. Então, eu saí do Brasil, mas o Brasil não sai de mim. Eu estou aqui pagando, aliás, um preço alto, individual, para continuar lutando pelo meu país. O Marcel Van Hatta, meu amigo de longa data, sintetizou isso muito bem. Eu não quero, como é que ele falava? Eu não quero me mudar do Brasil. Eu quero mudar o Brasil. E nós temos esse poder. Mas, de novo, primeiro passo, primeira resposta é não cair no fatalismo. Sim. Se a gente falar o Brasil nunca tem jeito porque o problema é o povo, aí não vai ter jeito mesmo. Tá certo. Temos só mais 2 perguntas e a gente encerra aqui, né? Bárbara, a sua. Na verdade, essa é uma pergunta e uma curiosidade, né? Eu acredito, provavelmente, seus filhos, dentro de algum tempo, vão ser pais também. Que recomendações, Rodrigo, que dicas você daria para eles para proteger os seus netos contra esses doutrinadores e as más influências digitais? Olha, eu não tenho a menor dúvida que eu vou ser um avô pentelho, no sentido de que eu vou ficar me intrometendo na criação dos meus netos. Mas cá entre nós, a beleza de você ser avô é que você já fez o seu trabalho. E o avô pode curtir o neto sem a responsabilidade de educá-lo. Isso cabe aos pais. Então, eu quero muito curtir os netos no futuro, né? Mas me conhecendo, é óbvio que eu vou estar lá perturbando. Filha, não faz isso. Sei que ela fala. E ela vai jogar na cara, ou ele também. Pai, você fez isso com a gente e muito pior. E vai falar. Mas o avô está no papel de ser o good cop. Se tem o good cop e bad cop, se a diplomacia é feita de sticks and carrots, né, o tacape e a cenourinha da recompensa, não tem a menor dúvida que o avô está no papel de good cop. Porra, não vai botar o avô para ser o durão, né? Então eu vou querer curtir os netos, Bárbara. Eu vou querer curtir os netos. Ó, vou fazer assim, ó, lavo minhas mãos, eduquei vocês, me desgastei muito para isso. Agora a tocha está com vocês. Mas eu acho que essa tranquilidade só acontece quando a gente realmente educa os nossos filhos, né? Tem até uma frase mais ou menos assim, né? Quando você educa os filhos, você pode mimar os netos. Quando você não educa os filhos, você cria os netos, né? Eu acho que passa muito por isso. Você fala porque você tem uma consciência tranquila de que está educando de verdade, né? Exato. Sensacional. Então, Rodrigo, agora eu vou mudar um pouco aqui de assunto, mas é um assunto que para mim é muito caro. Eu acompanho tua carreira aí há muito tempo, né? Eu vi você migrar do jornalista que trabalha nas grandes órgãos da imprensa e que é pago por elas para emitir sua opinião, para um sujeito que hoje tem uma ação independente, né? Você hoje, eu imagino que você está criando um grupo de seguidores, espectadores, ouvintes, e esse pessoal é que está, de alguma forma, financiando o teu trabalho. Ou seja, você cria uma independência e passa a ser um criador de conteúdo independente, coisa que a internet trouxe para a gente, que nos possibilita estar aqui, né? É a mesma pegada do Café com Leite, a gente é assim também. A gente coloca um foco muito grande em 2 pontas. Olha, vamos tentar trazer um patrocinador, mas se ele não vier, quem é que pode ajudar a gente? Cara, é quem nos escuta. Quem vê valor no trabalho da gente. E nos Estados Unidos tem uma cultura profunda sobre isso. O Brasil não tem, né? O Brasil acha que o que vem pela internet tem que ser de graça, né? Ele não admite pagar por alguma coisa assim, né? Mas como é que você está vendo agora essa coisa de tanta gente se tornar um produtor independente e ter uma liberdade de produção que não está atrelada ao interesse de uma grande organização, do grande site e tudo mais, né? Acho ótimo, acho fantástico, né? Eu quero quanto mais iniciativas, até concorrentes, surgirem por aí, melhor. Eu quero, isso puxa todo mundo para cima. Eu não estou totalmente independente, porque eu sou da Oeste, eu sou parceiro há muitos anos da Gazeta do Povo, que é um jornal centenário. Eu estou agora no Braddock, que é uma iniciativa independente, mas tem uma turma do agro por trás e tudo. E tenho a minha live e os meus seguidores, que é a principal
garantia de que algo como a Jovem Pan não volte a acontecer. A Jovem Pan estava lá me dando uma baita vitrine, legal e tudo, até o dia que o Tutinha sentiu um pouco mais de calor, de pressão, falou: Rodrigo, tchau, porque eu fui cancelado num episódio lá que eu meti 16 processos e tudo mais, da apologia ao estupro, que não foi nada daquilo para quem ouviu minha live, obviamente. E eu olhei naquele momento e falei assim, caramba, é o perigo de você ficar na mão de uma empresa, e fora, claro, a censura. Eu não gosto de usar a palavra censura, porque censura para mim remete à coerção. Eu estou sob censura no Brasil hoje. Nenhum veículo de comunicação jamais me censurou. Eles podiam virar e falar: Rodrigo, eu não quero que fale desse assunto, e se eu não quiser, eu saio e peço demissão. Porque é assim que funciona numa empresa. A empresa tem dono e tem lá os seus critérios e seus valores. Então, eu não gosto de usar a mesma palavra para isso. Mas eu entendo que existam preocupações dentro de uma marca. Quando você coloca a marca no microfone, o cara tem lá suas preocupações. Por exemplo, eu fui colunista 6 anos do jornal O Globo, só que eu lancei um livro chamado Esquerda Caviar, eu passei a meter o malho nos artistas, e aí o Globo olhou e falou assim: meu amigo, a principal fonte de renda nossa são as novelas, e você fica aqui usando o nosso espaço para detonar os artistas. Eles nem explicaram que foi isso, mas não precisava. Eles ligaram um belo dia para mim: Rodrigo, foi tudo muito bom, até aqui a parceria, tchau. Né? E eu entendi. Então, isso é o valor da independência, Luciano. O que a gente tem é poder falar o que a gente realmente pensa. E daí a importância de quem valoriza esse material, esse conteúdo, coçar o bolso. Porque, de novo, as pessoas não têm essa cultura. Eu quero ouvir o podcast Café com Leite. Tá bom, mas você assina, você tem o Daily Wire do Ben Shapiro aqui nos Estados Unidos. O negócio anunciou investimento de $100 milhões em 3 anos no concorrente da Disney para público infantil. $100 milhões. A gente não tem noção da ordem de grandeza. Sim. Isso é o Ben Shapiro, juntando com o Matt Walsh, juntando com agora o Jordan Peterson, juntando com o Andrew Klavan, juntando com o Michael Knowles. Mais ou menos eu chamar o Paulo Figueiredo, chamar você, chamar o Mota e a gente criar o Daily Wire. Os caras investem milhões e milhões de dólares em produção de conteúdo, porque eles têm uma base de assinantes gigantesca. Aqui a turma entende que tem que coçar o bolso para manter, para bancar quem eles valorizam. No Brasil, quero crer, e é algo alvissareiro, que isso está mudando. Eu vejo cada vez mais gente falando assim: tem que assinar a Oeste, tem que assinar a Gazeta do Povo, tem que ser o patrono do Constantino, tem que não sei o quê. Porque os caras estão vendo assim, cara, agora, porque estamos em crise, né? Então as pessoas estão vendo, meu Deus, se a gente não criar uma resistência, vamos ser atropelados e virar Venezuela. É a comoção gerada a partir de uma crise existencial. Eu adoraria que isso servisse de aprendizado para uma mudança cultural mais sustentável. Excelente, cara. Olha, eu estou nessa coisa de podcast desde 2006. Esse ano eu completo 18 anos como podcaster raiz. Podcast é áudio, né? E a batalha tem 18 anos, cara, para tentar atrair. Agora que a turma está começando a vir com essa consciência. Cara, pô, eu pago R$500 por mês, assinatura da NET, TV a cabo. Tem 325 canais, não tem nada que preste ali. Consigo ver 2 ou 3 e desembolso normalmente, né? Por que para esse outro grupo também não pode acontecer assim? Então, tem sido uma batalha aí há bastante tempo. Eu estou usando muito aquilo que você usa também aí, viu? Ó, custa menos que um lanche do McDonald's. É boa. No mês. No meu caso, eu falo, é menos que uma cerveja quente na balada. Menos que uma cerveja quente na balada, né? Boa. Legal, excelente. Bárbara? Eu acho que a gente pode caminhar para o final, já estamos aprendendo bastante aqui o Constantino, né? Eu queria agradecer, eu tenho uma admiração profunda e verdadeira por você enquanto profissional, mas agora eu criei uma admiração enquanto pai, enquanto a pessoa generosa que você foi comigo aqui, você realmente é generoso. Então, muito obrigada, Rodrigo, pela sua presença, pela sua participação. Eu queria pedir para você as palavras finais para essa live. Eu que agradeço, Bárbara, muito legal esse feedback. Vocês estão fazendo um trabalho importante, então eu tenho orgulho, né? Me sinto honrado de ter sido convidado. Esse time aí que vocês mencionaram, de gente que vocês estão entrevistando aí, são pessoas que eu sou amigo e admiro muito, então muito legal estar nesse time. Espero que
só cresça o projeto, esse principalmente aí das crianças. Fantástica a iniciativa, fantástica. Precisamos disso, né? Precisamos. E quero parabenizar o esforço de vocês em tentar lutar por um país melhor e por um futuro melhor para os nossos filhos e netos, né? Então, eu agradeço e até a próxima. Obrigado, Muito Constar. obrigada. Vamos junto aí. Vamos. Não pare de dar briga, não pare de lutar. Estamos de vozes aí inconformadas. Grande abraço, cara. Muito obrigado, viu? Valeu. Ótimo. Então, dona Bárbara, vamos partir para o nosso encerramento aqui? Vamos, acho que... E você ficou sem ver a mim e nem viu o Rodrigo, é isso? Não. Você só ouvia? Não, eu vejo você, só que você ficou a maior parte congelado para mim na live. Agora eu tô te vendo. Sim. Mas eu não vi o Constantino. Eu fiz uma live com o Constantino sem vê-lo. Mas, enfim, eu pesquisei bastante e eu descobri que realmente é um bug que está dando entre o Android e o Instagram. Atualizei o Instagram, achei que hoje não ia acontecer. Mas, enfim, acho que está na hora de eu ir para o iPhone. Olha aí, ó. Mas olha, o pessoal que está tem que assistindo... ser, quem sabe faz ao vivo, né? Com emoção ou sem emoção. Comigo é sempre com muita emoção. É impressionante. Então vamos que vamos. O pessoal que está perguntando, essa live vai ficar gravada aqui no @Luciano Pires, né? E a gente vai subir-la pro YouTube também, né? Porque vê pouca gente, até porque o canal do Consta está proibido, né? Então é complicado isso. E ele me lembrou disso segundos antes de entrar. Luciano, eu tô sem canal. E aí ele criou uma conta alternativa lá e a gente acabou trocando uma ideia aqui. Bom, amanhã nós vamos ter a última live, né? O William Borghetti. Vai ser bem legal, porque desta vez vem um profissional do ensino. O William é o professor que toda garotada quer ter, né? Então a gente vai ter aqui dentro, batendo papo conosco, alguém que está envolvido até o pescoço na questão do ensino. E amanhã vai ser às 20 horas, aqui no @Luciano Pires. Então, convido todos vocês a estarem presentes. Muito obrigado pela presença, né? Estamos indo. Vou soltar aqui. Obrigada. Vou soltar aqui o nosso... Deixa eu ver aqui. Só para a gente encerrar do jeito que abriu, né? Vamos lá. O ônibus fazendo... Café com leite pra criança inteligente. Hoje tem, vem ouvir você também. Hoje tem café com leite pra criança inteligente. Hoje tem, vem ouvir você também. Tá na hora do café com leite. Tá na hora do café com leite. Tá na hora do café com leite. Tchau!